continuando, nós temos aqui também qual é a estrutura típica da LDO. Então, tem que ter uma disposição preliminar e alguns capítulos das prioridades e metas da administração, da estrutura e organização do orçamento, diretrizes gerais para a elaboração do orçamento e suas alterações. Porque o orçamento, pessoal, o PPA também, ele nasce no mundo jurídico com a aprovação da lei, mas ele não é imutável. Inclusive, é muito comum o PPA 4 anos ser autorizado várias vezes para adequação das prioridades que às vezes mudam, das prioridades não, dos planos de longo prazo, de médio prazo, que às vezes mudam. E a lei orçamentária mais ainda é muito comum, porque você está falando de uma estimativa e tem despesas fixadas com base numa estimativa, às vezes a estimativa fica fora, você tem alterações, você tem prioridades que mudam, você tem eventos que mudam as prioridades. Vocês imaginam agora, quando a gente teve em 2020 a vinda da pandemia, tudo que mudou num cenário no mundo inteiro, inclusive com reflexo na área pública, né? Então não é imutável, né? O capítulo 4 tratando das disposições relativas à dívida pública, fiscal, o capítulo 5 das disposições relativas à despesa de pessoal e encargo, o outro tratando sobre a política de aplicação de recursos das agências financeiras de oficiais de fomento, que o professor falou, o Badesco é um exemplo, o capítulo 7 tratando das disposições sobre alterações na legislação tributária, e aí aquelas repercussões todas associadas a benefícios fiscais e principalmente renúncias fiscais, e depois disposições finais e anexos de metas fiscais e riscos fiscais. Vamos fazer algum comentário sobre isso em seguida. O capítulo 3, que a gente falou ali, trata das diretrizes para a elaboração do orçamento da União e suas alterações, tem seções de diretrizes gerais, específicas do orçamento fiscal, que é aquele orçamento que diz respeito à maior parte de financiamento do governo em geral, investimentos e gasto com pessoal, etc. E uma seção específica sobre o orçamento da Seguridade Social, né? Esse aqui você já estudou, se não lembra, tem que saber. O orçamento da Seguridade Social é aquele destinado ao financiamento de despesas com saúde, previdência e assistência social. Assistência social. A nossa Constituição, ela aumentou bastante assim, essas obrigações do Estado em relação à previdência, saúde e assistência, e por isso o orçamento da Seguridade Social é tão volumoso, né? A gente tem um rol de tributos específicos para financiar a Seguridade Social, que são as contribuições especiais, que a gente estudou em finanças públicas, contribuição patronal previdenciária, contribuição pessoal previdenciária, PIS, que é Programa de Integração Social, COFINS, contribuição com finalidade social, contribuição social sobre o líquido, que é a CSLL, né? Enfim, são uma carga tributária relativamente grande para financiar essas despesas. Veja só, o professor, quando começou a trabalhar, em 94, eu trabalhei num prédio que era do antigo INAMPS, Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social. E eles tinham, meus colegas mais velhos, tinham o hábito de chamar o usuário do Sistema Único de Saúde de segurado. Porque antes da Constituição de 88 só tinha direito a frequentar aquele NAMPS quem era segurado. Quem era o segurado? Era o sujeito que contribuía para o INAMPS, para o INSS. Era um cara que era empregado. Então uma pessoa que estava desempregado, claro que tinha programas de desemprego e tal, mas uma pessoa que não tinha emprego muito tempo assim não tinha acesso àquela saúde pública lá, né? Então, bom, comentário, é importante você compreender isso, porque isso faz parte da história brasileira e não é tão antigo assim, tanto que eu, inclusive, vivenciei essa época, né? Ah, tá bom, descobriram que eu nasci antes de 1988. É verdade, eu nasci um pouquinho antes só.
das diretrizes específicas do orçamento de investimento, que você sabe são 3 orçamentos, então, orçamento fiscal, da Seguridade Social e dos investimentos nas estatais, né? Ok, continuando, a LRF obriga a elaboração do anexo de metas fiscais, que deve estar integrado à LDO. Eu vou mostrar esse anexo para vocês, eu vou mostrar essa LDO, avançamos só mais um pouquinho aqui. Nesse anexo devem ser estabelecidas metas para o exercício a que se refere e para os 2 seguintes em valores correntes e valores constantes, relativos à receita, despesa, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida e outras. Tem até um mapinha aqui, adiante, esse mapinha aqui que a gente vai enxergar lá na meta, né? Porque é essas coisas que eu acabei de ler. Então tem que ter o resultado em valor corrente, que é o valor histórico normal, e o valor constante, que é usado um indicador para que aquilo seja comparável ao longo do tempo, porque você coloca o ano atual de referência, bota mais um ano, mais 2 anos. Então, se você tem uma inflação significativa, como a gente está tendo agora, perto aí dos 10%, passando até, de um ano para outro já dá uma variação importante e quem for ler o quadro lá na Lei de Diretriz Orçamentária vai acabar não conseguindo compreender a proposta, a ideia do governo, né? Objetiva-se, com o estabelecimento dessas metas fiscais na LDO, exigir maior profissionalismo no processo de planejamento público, aumentar a transparência do planejamento público com a inclusão de metas objetivas e valores monetários correntes, facilitando o processo de controle político. O controle político é exercido pelo setor político, pelo parlamento, né? Minimizar as possibilidades de ocorrência de desequilíbrios fiscais e descontrole na administração dos recursos públicos. Então está aqui o exemplo. E antes de a gente dar uma olhadinha na LDO, nós temos também o anexo de riscos fiscais. Existe também um anexo de risco fiscal que deve apresentar um impacto financeiro orçamentário na ocorrência de situações imprevistas, tais como riscos fiscais orçamentários, o que seriam arrecadação menor do que a projetada, aumento de despesas em função de mudança da legislação, efeito de desajuste na economia internacional, com repercussão nos preços dos insumos. Vejam o momento que nós estamos. Nós estamos sobre esse momento aí. Nós tivemos uma desvalorização do real, existe uma demanda por insumos, por commodities que o Brasil fornece e os preços das commodities pararam 20%, 30%. Né? Commodity, milho, arroz, gasolina, óleo, ferro e vai por aí, com impacto na inflação. Hoje a gente está aí medindo uma inflação de 11% por aí, né? E provavelmente terá um pouco mais, né, para o ano que vem. Despesas imprevistas decorrentes da situação de emergência ou calamidade pública. Por exemplo, né, a pandemia fez surgir despesas com máscaras, com proteções, com vacinas que não eram previstas até então, né? Isso é um risco fiscal, acabou ocorrendo, né, em 2020, repercutindo até hoje. E essa pandemia também gerou um problema na receita também, né? Porque caiu receita em razão de situação não foram caracterizadas como uma emergência ou calamidade pública, mas é uma pandemia realmente mudou muito a realidade brasileira, né? De quase todos os países, do Brasil muito, né? De alguns estados ou de quase todos os municípios, né? E riscos fiscais da dívida, aumento de taxa de juros, variação de câmbio, acaba afetando a dívida. Se um país tem muita dívida em dólar, a variação de câmbio é terrível para esse país, né? Ações judiciais contra o ente, é um risco fiscal. Passivos não contabilizados, passíveis de reconhecimento. Então, de repente, o gestor pega e começa a descobrir que tem dívida em setores que não sabia, ou então é acionado judicialmente e nasce uma dívida em relação a isso. Vejam que hoje há um problema relacionado aos precatórios, né? Que o governo tem dificuldade de cumprir, honrar os precatórios. Né? Probabilidade do ente ser compelido a honrar garantias. Né?
Então são riscos fiscais que devem estar previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem mandou fazer isso? A LRF. Se você atenção, LDO, você precisa considerar todos esses aspectos. Inclusive você tem que elaborar um anexo específico de metas de arrecadação, de meta de resultado, de meta de despesa. E você tem que elaborar um relatório específico de riscos fiscais, de arrecadar menos, de ter mais despesa, de ter o aumento de dívida que você não pretendia, não esperava. Se você procurar na internet, você encontra essas informações. No caso, o professor procurou aqui o governo do estado de Santa Catarina, vejam, aqui eu acabei não mostrando na hora, certo? Mas tem aqui o governador do estado de Santa Catarina, em dezembro de 2009, instituiu o plano plurianual para o quadriênio 2020-2023. Está aqui. Então, é interessante você pesquisar e ver esse plano plurianual de Santa Catarina do atual governo, né? Do governo Moisés. Então, você tem aqui aspectos gerais, você tem monitoramento e avaliação do plano plurianual, disposições finais, não é muito grande, é pequeno. E aí, depois tem uma série de anexos, né? Então, a divisão, Poder Executivo, Orçamento Fiscal, Seguridade e tal. Poder Legislativo, Orçamento Fiscal e Seguridade. Poder Judiciário, o Ministério Público, Orçamento Fiscal e tal. E assim vai, né? Aí depois você tem assim, Orçamento Fiscal, Poder Executivo. Aqui, o que é isso aqui? Caminhos do Desenvolvimento, Acelera Santa Catarina. São programas. É uma classificação de despesa que ainda estudaremos, tá? Então esse é o PPA de Santa Catarina. Aqui do lado eu também busquei a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é isso? Dispôs sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021, que é este que estamos agora, né? Então as vezes ficam estabelecidas em cumprimento para, né, as metas, prioridades, organizações, diretrizes, e assim vai. Tem um texto ali, é interessante você dar uma lida nisso, que a gente não vai ler aqui nessa videoaula, mas é interessante você olhar para você ver como está escrito. E nesse documento aqui, deixa eu ver se os anexos estão aqui. Não, os anexos não estão aqui, ele deve estar do lado aqui, deixa eu ver se eu encontro. Tá. Anexo 1, prioridade da administração pública estadual, está aqui. Né? Então, está aqui, ó, caminhos do desenvolvimento, aqueles programas, né? Programas, subação, vamos ver o que mais temos aqui nesse anexo. Olha aí, demonstrativo dos riscos fiscais, que o professor comentou, né? Demandas judiciais. Demandas judiciais, 14 bilhões e 500, 14,600. É bastante, né? E aí essas demandas judiciais estão aqui divididas. Invesc, era uma empresa, né? Letras Financeiras do Tesouro, Celesc, e assim vai. A lista das possibilidades. Então, nós temos aqui de riscos fiscais, total para 2021, 15,5 bilhões de reais. É bastante, né? Aqui você tem as metas anuais, como o professor mostrou para você, ó. Receitas primárias, despesa, dívida consolidada, valor corrente e valor constante. Valor corrente e constante, para você poder comparar o valor constante, né, ao longo do tempo, tá certo? Esse documento ficou bem grande, vejam lá como a gente está longe de acabar, né? Depois eu vou mostrar a lei orçamentária do estado de Santa Catarina, tá? Aqui também eu gostaria de mostrar para você que eu busquei a LDO do município de Florianópolis, é o município que os cursos está inserido, a UDESC, a ESAG, né? Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o município de Florianópolis 2021. Isso está disponível na internet também, na página da prefeitura. A página, deixa eu ver se eu tenho a página. Tá aqui, ó. Essa aqui, ó, LDO. Então tem vários, o volume que você quiser buscar, né? Então a gente estava ali só para a gente passar o olho, né? Disposições preliminares, tem aquele inicial que a gente já leu, que tem que estar dito, as despesas. Essa aqui é uma lei mais curta, equilíbrio entre receitas e despesas, critérios, formas de limitação de empenho, como a gente leu, inclusão de novos projetos de conservação do patrimônio público, destinação de recursos para entidades privadas, que no caso é subvenções, despesas de competência da União
e do Estado, autorização de custeio, né? Destinação de reserva de contingência, a gente vai falar um pouquinho sobre reserva de contingência em seguida. Normas para o controle de custo e avaliação de resultado também, falamos que isso tem que estar presente, né? Disposições sobre alterações na legislação tributária do município, disposições gerais, tá? Aqui eu consegui também, bom, o nosso curso, ele é um curso de uma universidade estadual, então nos interessa muito mais, né, pessoal, a realidade desses entes subnacionais, que é o Estado de Santa Catarina e os municípios. Então a nossa disciplina é muito voltada para a situação dos municípios e do Estado. Mas eu busquei aqui, você tem condição de ver isso aí, o PPA da União. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é esse. Não é esse. Aqui. Institui Plano Plurianual para o período 2020 a 2023 da União. Vejam, essa aqui é o PPA da União atual. Então é interessante você passar o olho aqui, né? Estrutura e organização do plano, integração dos orçamentos, a da governança, o plano plurianual, a monitoramento e avaliação, aspectos gerais. É uma lei curta até. Deixa eu ver se... Ah, sim, porque o que você vai encontrar as respostas estão aqui, ó, da estrutura e organização, né? Integram o PPA, anexo 1, programas finalísticos, anexo 2, programas de gestão, anexo 3, investimentos plurianuais prioritários. Veja, você clica aqui para descobrir, isso em aula síncrona nós vamos fazer, tá? Nós faremos isso em aula síncrona. Agora aqui a gente já passou um pouquinho do tempo, temos outros vídeos para fazer e a questão da LDO está encerrada, né? Falamos então do PPA e da LDO. Próximo, a continuação, agora nós vamos falar da Lei Orçamentária Anual, que também tem bastante regra, né? Então até logo.